Olá, Shalom Adonai, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como que vai essa força, meu querido? Seja muito bem-vindo ao meu canal de teologia. Eu sou o pastor Guilherme Santos e juntos nós vamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Hoje a nossa videoaula é a respeito da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. É considerado a epístola do Evangelho das regiões celestiais, ou seja, é o clímax da erudição e da espiritualidade, o apogeu, o auge em que o apóstolo Paulo chega dentre todas as suas cartas. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender o que eu estou querendo te dizer. Nós vamos falar sobre todos os capítulos, né, um por um. Nós vamos esmiuçar aqui, vamos fazer também uma exegese, né, abreviada, é claro, dos costumes judaicos da cidade de Éfeso. Nós vamos falar também no final, fica até o final, porque vamos falar do estado emocional, como Paulo escreve esta carta. Vamos dar os versículos bíblicos para você meditar na palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Pega papel, caneta e bora lá aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Se você gosta de conteúdo como esse, meu querido, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixa aquele like e Deus vai te abençoar por isso. E compartilha também para outras pessoas que aqui é um curso de teologia, é totalmente gratuito para a glória de Deus. Então vamos lá. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios é uma epístola considerada uma das mais ricas do Novo Testamento, oferecendo uma visão teológica abrangente sobre instruções da vida prática cristã em que Paulo está ali exortando a igreja. Ao longo desta carta, o apóstolo aborda uma variedade de temas, desde a natureza da salvação e a unidade da igreja, né, a comunhão, os relacionamentos familiares e, claro, batalha espiritual pesada que ele vai falar ali em Éfeso. Então nós vamos explorar cada um destes capítulos da epístola e nós vamos destacar, isso é muito importante, os versículos-chave. E em seguida nós vamos concluir com uma exegese dos costumes e práticas de Éfeso. Então você não pode perder. Beleza? Então no capítulo 1, já quero que você preste bastante atenção. Paulo ele começa exaltando a graça de Deus e o seu plano redentor em Cristo. Ele destaca o versículo-chave, Efésios capítulo 1, versículo 3, onde Paulo diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então Paulo ressalta que os crentes em Cristo são escolhidos e predestinados por Deus para a adoção como filhos, redimidos por meio do seu sangue. Ok? Já no capítulo 2, né, o apóstolo Paulo explora a natureza da salvação pela graça, destacando a transformação espiritual que ocorre na vida dos crentes. Vamos para o versículo-chave? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Esse versículo-chave diz assim: Porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, e é por meio da fé, porque é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie nelas. O apóstolo Paulo enfatiza que a salvação é um presente gratuito de Deus, não conquistado por obras, mas recebido pela fé. Aleluia. Agora, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o ministério da comunhão da igreja, a unidade da igreja, revelado por Deus. No versículo-chave, né, Efésios 3:6, onde declara assim: a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Paulo revela que o plano de Deus inclui tanto judeus como gentios, que se tornaram uma só família em Cristo. Ele também fala de sua própria missão de proclamar este mistério aos gentios, porque eles eram desunidos, né? Tanto gentio como judeus, tinha muitas rixas entre eles, que dividiam opiniões, inclusive questões de cunho religioso, e em Cristo houve então uma
unidade, né? É por isso que o capítulo 3 de Efésios é muito importante. Já o capítulo 4 de Efésios, o apóstolo Paulo aborda a importância da unidade e também do crescimento mútuo da igreja. Ele destaca como versículo-chave, Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Eu vou lendo para ganhar tempo, para você não perder o ritmo aí do aprendizado, tá bom? Então antes, mas você pode pegar o papel, a caneta, você pode grifar, inclusive eu faço muito isso. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Dele todo o corpo, bem ajustado, é unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Então Paulo enfatiza que cada igreja, cada membro tem um papel, né? Cada membro da igreja tem um papel vital a desempenhar na edificação do corpo de Cristo. A unidade é alcançada quando todos vivem em amor, em submissão a Ele. No capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai falar da conduta dos crentes. Aqui é a questão do caráter, dos hábitos, a conduta do crente, o seu relacionamento também com a sua família. O versículo-chave é Efésios 5,18. Paulo está exortando os irmãos a serem cheios do Espírito Santo de Deus, indicando a importância da intimidade e comunhão com Deus. Ele também aborda a importância da santidade e da pureza de uma vida cristã, destacando a necessidade de evitar práticas pecaminosas e imorais, que era muito comum nessa cidade pagã, inclusive. Paulo enfatiza a importância do amor sacrificial e Paulo vai demonstrar na prática isso, a ofertar a sua vida como um verdadeiro missionário de Jesus. E através da submissão mútua nos relacionamentos familiares, né? Incluindo marido, esposa, pais, filhos. É uma epístola que é bem abrangente no que diz respeito aos relacionamentos interpessoais também, como família. Já no capítulo 6, o último capítulo de Efésios, é a cereja do bolo, quando Paulo trata da esfera da guerra, do combate espiritual. Ele enfatiza a necessidade de estarmos preparados para enfrentar as astutas ciladas do diabo, usando as armaduras de Deus. Ele fala revestivos, né? O versículo-chave, deixa eu anunciar para você, está aqui em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, e sim contra os principados e potestades, espíritos dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo está encorajando os crentes a permanecerem firmes na fé, orando e constantemente buscando sabedoria e poder de Deus para resistir o inimigo espiritual. Agora uma pequena exegese da cidade de Éfeso, para que você possa se situar melhor dentro deste contexto teológico bíblico. Então a cidade de Éfeso, para a qual a epístola aos Efésios foi escrita, era conhecida por sua riqueza, comércio, cultura. Era uma cidade cosmopolita, com uma grande mistura de diferentes culturas e religiões. O templo da deusa Ártemis, que é a famosa deusa Diana dos Efésios, era uma das 7 maravilhas, foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e desempenhava um papel significativo na vida religiosa e econômica da cidade. Certo? Então é importante notar uma coisa, que Éfeso era um centro de paganismo e de idolatria, com muitos cultos e práticas supersticiosa. E a cidade estava imersa em uma cultura imoral e decadente, onde a sexualidade era frequentemente associada a ritos religiosos. Então a prostituição sagrada também era uma prática no templo da grande Ártemis. Diante deste contexto, veja só, a mensagem de Paulo aos Efésios é particularmente relevante, meu querido, porque ele enfatiza a necessidade de viver uma vida santa e separada
do mundo, rejeitando as práticas pagãs e morais da cidade. Paulo exorta os crentes de Éfeso a abandonar seus antigos caminhos e a viver em conformidade com os padrões elevados do Evangelho, sendo exemplo de luz, pureza na sociedade em que viviam. Paulo impactou tanto ali na cidade de Éfeso que toda a Ásia reconheceu a mensagem, a pregação do apóstolo Paulo ali, a respeito dessa separação, dessa santificação. Então, além disso, Paulo também aborda questões de conflitos que tinha, divisões sociais que existiam em Éfeso. A cidade era marcada por tensões étnicas e sociais. Paulo enfatiza a importância da unidade da igreja. Esse assunto é caríssimo para o apóstolo Paulo, onde judeus e gentios são reconciliados em Cristo. Então ele encoraja os crentes a viverem em amor e submissão e serviço uns aos outros, superando as barreiras culturais e étnicas que poderiam dividir a comunidade cristã. Então, em Cristo há uma unidade. Esse não é melhor que aquele. Esse não é menos importante do que aquele. E Paulo conseguiu passar a visão de Jesus. Então, em resumo, a epístola aos Efésios apresenta uma teologia profunda e prática para os crentes em Éfeso e que nós estamos aprendendo também toda vez que lemos, desafiando a viver uma vida autêntica, cristã, transformada em meio a uma cultura paganizada e imoral. Paulo estava no antro de prostituição, de paganismo e apostasia da época. Então ele ressalta a importância da salvação pela graça, por causa das questões de as pessoas não bater no peito e falar é pelos meus esforços, como acontecia no farisaísmo. Paulo enfatiza que a verdadeira transformação e santidade vem por meio da obra redentora de Cristo e a habitação do Espírito Santo nos crentes. Ele exorta os efésios a abandonarem as práticas pecaminosas e viver de acordo com os valores e os princípios do reino de Deus. A mensagem de Paulo é um apelo à santidade, a renovação da mente, a transformação de caráter, para que os crentes reflitam a imagem de Cristo em todas as áreas de suas vidas. Além disso, Paulo exorta os efésios a superarem as divisões que existiam e se unirem como um corpo. Considerando os costumes e práticas de Éfeso, a exegese da carta mostra que a mensagem de Paulo tinha o propósito de confrontar as influências pagãs e imorais da cultura na época, né? A ênfase na pureza, na santidade e no amor fraterno entre os irmãos desafiava os efésios a abandonarem seus antigos caminhos e abraçarem uma nova identidade em Cristo. Ou seja, a epístola de Efésios apresenta uma teologia profunda e uma exortação prática para os efésios. Todos esses temas abordados continuam sendo super relevante para nós como crentes pós-modernos, dias de hoje, chamando-nos a viver uma vida transformada e comprometida com os valores e princípios do reino de Deus em meio a uma cultura secular e imoral, né? Chamado de secularismo hoje em dia. A mensagem de Paulo aos Efésios é uma poderosa exortação para os crentes de todas as épocas, na verdade. Ela nos lembra da nossa identidade com Cristo, nossa posição como filhos adotivos de Deus e da responsabilidade de vivermos de acordo com essa identidade. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por influências negativas, tentações, conflitos, então a epístola aos Efésios, ela na verdade nos convida a sermos fortalecidos pelo Espírito Santo e a nos revestirmos de toda a armadura de Deus para resistirmos às astutas ciladas do diabo. Paulo nos lembra que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas contra as forças espirituais do mal e nos incentiva
a permanecer firmes na fé. Vivemos em uma sociedade marcada por divisões, conflitos, polarizações. No entanto, a epístola aos Efésios desafia-nos a buscarmos essa comunhão, essa coinonia santa. A igreja deve ser um lugar onde todos são valorizados como membros do corpo de Cristo. Ou seja, ninguém pode pisar em ninguém, ninguém pode querer ser melhor do que ninguém, porque realmente não somos, né? Isso é humildade. Então, por fim, a epístola aos Efésios nos chama a uma vida de santidade e de conduta cristã. Então, Paulo nos incentiva a abandonar as práticas pecaminosas do passado e a vivermos de acordo com a vontade de Deus. E nos exorta a sermos imitadores de Deus, andarmos em amor e a brilharmos como luzes em meio a uma geração corrompida nos nossos dias de hoje. Então, a epístola, agora uma das coisas que eu quero abordar sobre o estado emocional de Paulo. Como que Paulo estava, né? Ele escreveu essa carta da prisão de Roma. Eu vi um vídeo lá de Israel, que é como, sabe aquela boca de lobo que tem no meio do asfalto? Redondinho assim, um buraco onde era passado por ali a comida do apóstolo Paulo. Ele ficava dentro praticamente de um buraco lá, né, que é uma prisão também, ali num lugar insalubre, um lugar fechado. Outro dia eu estava reclamando com Deus aqui a respeito de chamado, falando, Deus, pregar, lugar, é isso e aquilo outro, sabe, para não entrar em muitos detalhes. Aí o Espírito Santo falou ao meu coração, pergunta para o apóstolo Paulo, quando ele ministrava de dentro de um buraco lá na prisão de Roma. Pergunta para Jeremias, você que está reclamando do teu ministério, porque não está bom, o ambiente, o lugar não é adequado, não te valoriza, etc, né? Porque somos cheios de mimimi, a bem da verdade. Pergunta para Jeremias se estava bom lá, quando ele foi lançado no fundo do poço, onde só tinha lama, nem água tinha. Pergunta para Moisés, quando ele foi lá para o meio dos irmãos que eram escravos na areia quente do deserto. Então eu falei, amém, ok. Né? Ministério é isso, né? E agora, o estado emocional de Paulo ao escrever a epístola aos Efésios era um estado profundo, marcado por uma mistura de amor e de gratidão e preocupação e paixão pela obra missionária. Embora ele estivesse prisioneiro quando ele escreveu esta carta, provavelmente em Roma, né, durante o seu primeiro aprisionamento, como eu disse, seu coração estava cheio de paixão e de cuidado pelos efésios, por todas as igrejas pelas quais estavam sobre a sua responsabilidade, na verdade, apostólica. Apesar dos conflitos emocionais, das guerras, né, em que Paulo estava enfrentando, ele sempre manteve o foco em pregar o evangelho e fortalecer a fé dos crentes. Em meio às aflições, que ele estava feliz por ter a honra de ser escolhido por Deus para pregar a sua palavra de transformação e salvação e de libertação. Agora, esse bastão está na minha mão, está na sua mão, meu querido, para nós darmos continuidade. A última coisa que eu queria enfatizar a respeito disso, a importância de Paulo escrever aos Efésios, é que foi onde ele dedicou a maior parte do seu ministério, né, aproximadamente 3 anos, e isso se encontra para você poder analisar com tranquilidade na sua casa, em Atos capítulo 19 e capítulo 20, do 17 ao 38, você dá uma olhadinha ali, certo? Onde fala que ele passou 3 anos, né? Atos 20, 31, fala assim, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos, já estou adiantando aqui um pouco da leitura, eu não parei, meu Deus do céu, de dia e de noite, ou seja, ele incansavelmente, de admoestar-vos com lágrimas, de ministrarmos a cada um de vós com lágrimas, né? Esse é o apóstolo Paulo, né? Como que estava o estado emocional? Com lágrimas, de dia e de noite. Ele não era um cara que não cansava. Era o Espírito Santo que lhe ajudava, né? Em Atos capítulo 20, eu vou destacar só alguns versículos, já estou encerrando, ok? Ele fala no versículo 33, né? De ninguém cobicei a prata e nem o ouro. Ele vai falar isso lá em Atos 20, 33, porque lá em Atos ele está falando sobre Efésios, que ele ficou 3 anos. E ele fala, de ninguém eu cobicei nem roupa, nem prata e nem o ouro. Ou seja, ele não ficou ali, ele trabalhou, amado.
Ele falou assim, ó, minhas mãos me serviram. Ou seja, ele correu atrás. Ele não ficou pedindo esmola, ele não ficou exigindo. Quem pode fazer um voto de R$100 aqui nesse envelope? Quem pode ajudar com isso, que nem nós vemos hoje em dia e por aí afora, né? Agora, esse é o evangelho que o apóstolo Paulo está pregando para nós em Efésios, né? Olha o que ele diz, ó. Recordando as palavras de Jesus. Ele era cristocêntrico. Nós temos que ser mais, nas nossas mensagens, bibliocêntricos e cristocêntricos. Olha aqui que ele... Por isso que tinha sucesso a mensagem dele, ó. Recordando as palavras de Jesus, que é melhor dar do que receber. Então ele se doava, né? No versículo 24 de Atos 20, ele... Em nada tenho como preciosa a minha vida para mim mesmo, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Esse é o apóstolo Paulo, né? Ele vai falar assim, ó, servir com humildade, com lágrimas e com tentações. No meu ministério e no seu. E no nosso, nós temos que também servir, que é trabalhar. Tem que ter lágrimas, porque acaba tendo mesmo. Que tem que ter humildade e tentações, e tem ciladas do inimigo. Tá? Isso está em Atos 20, do 17 ao 38. Tudo isso está em Atos 20 e 17 ao 38. Tá bom? Inclusive ele vai dar uma exortação, ele vai falar, ó, depois da minha partida entrarão no meio de vós muitos lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Tá no versículo 29 de Atos capítulo 20. Só para você ter uma ideia, né? Lobos que não pouparão, que vão se aproveitar da situação. Quando você lê lá depois, você lê Atos 19, tá bom? Atos 19 ele está falando para a igreja de Efésios, onde ele passou 3 anos. Ali é tão tremendo, amado, que ele depois de 3 anos agora, ele fala, olha, o Espírito Santo está me revelando, eu tenho que ir para algumas cidades onde me espera muitas aflições, muitas prisões, né? Muito chicote, muita lágrima, muita humilhação. Tremendo. Aí a Bíblia fala que ele se colocou de joelho, né, e orou pela congregação. E ele falou assim, olha, provavelmente vocês não vão ver a minha face novamente. E aquilo foi, ali diz em Atos 19, que todos abraçaram o apóstolo Paulo, aleluia. Beijaram o seu rosto, o seu pescoço, né, a congregação. E eles ficaram muito tristes e choraram muito com o apóstolo Paulo e levaram ele até a embarcação, até o navio. Eu fico imaginando, né? E a Bíblia fala ali em Atos 19, deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui, ó, Atos capítulo 20, versículo 19, ó. Vou ler para você, ó. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Versículo 36, e havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Versículo 37, e levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando ao pescoço de Paulo, beijaram, entristecendo-se muito, e o acompanharam até o navio. Meu Deus do céu, meu Pai da glória, aleluia. Eu estava até aqui emocionado agora há pouco, dando uma revisada no que eu poderia compartilhar com os irmãos. Eu queria achar um versículo para mostrar, mas tem um versículo que fala assim, que a palavra do Senhor, através do ministério do apóstolo Paulo, né, crescia poderosamente em toda a Ásia. Aleluia. A palavra de Deus, amado, tem que crescer poderosamente. Não se importe com o ibope, não se importe com aplauso, não se importe em impressionar pessoas com palavras bonitas. Se preocupe com o evangelho, a pura essência, e viva uma paixão do teu chamado, a tua vocação por Deus. Então essa é a epístola de Paulo aos Efésios. Amém? Depois de Efésios nós vamos ver o que? Filipenses? Isso mesmo? Fico tão focado aqui. Que é o próximo livro, né? Que é Filipenses, se eu não me engano. Efésios, Filipenses. Se prepare. Amado, ore, tá bom? Dobre o teu joelhinho, ore por este projeto. É difícil eu fazer vídeo, mas estou fazendo aqui.
para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, para você, meu amado, crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. No meu isso eu quero fechar esse vídeo e não esquece de deixar um like, amado. Faça um comentário se você gostou desse vídeo, me dá um feedback se você gostou desse vídeo, se tá legal, o tempo também. Compartilha com alguém, amado. Vamos fazer uma sequência, vamos caminhando, vamos escalando essa montanha do conhecimento. Vai ter muita coisa aqui, eu não gosto de prometer, mas tem muita teologia, tem livros, tá bom? Então eu conto com você, para o vídeo não ficar muito comprido. Mas vamos fazer uma oração antes. Papai do céu, em nome de Jesus, pela graça, nós te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor está nos oportunizando de crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Abre o nosso entendimento teológico, bíblico, para que nós inspiremos também nessas palavras reveladas e na vida do apóstolo Paulo, ao qual possamos, como igreja, em unidade, dar continuidade à missão e à paixão pelas almas em prol do reino de Deus. Assim oramos, crendo em nome de Jesus. Amém, meu querido? Muito obrigado se você ficou até aqui. Que Deus te abençoe e te ilumine. Shalom, Adonai. E se vemos no próximo vídeo.